E temos mais um convidado, o professor de Direito do IBMEC do Rio de Janeiro, Carlos Guerra. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Um dia como hoje, para comemorar 7 de setembro, a nossa independência. Então, estou à inteira disposição, tanto de você quanto dos ouvintes, para a gente conversar a respeito do tema. Perfeito. Bom, professor, a gente já vem discutindo nessas horas aqui, imagino para um operador de direito, quantos assuntos nós temos, né, para debater, para discutir, justamente sobre essa questão do X, né, tivemos essa manifestação, esse ato aqui na região da Avenida Paulista. Eu pergunto para o senhor o seguinte, essa discussão que o Brasil faz e outros países também fazem, né, e a participação do próprio Congresso Nacional nesse debate sobre redes sociais, sobre liberdade de expressão, professor, como que tudo isso se converge e precisa ser discutido aqui no Brasil nesse momento? Olha, esse é um tema muito importante no mundo todo. A primeira coisa que é muito importante deixar claro é que nenhum tipo de liberdade ela é absoluta, muito menos a liberdade na manifestação do pensamento. Pois quando você trabalha com uma liberdade absoluta, você acaba admitindo que alguém cause um dano a outrem sem que haja nenhum tipo de reparação. Então, a regulação de qualquer tipo de liberdade é muito importante. E principalmente agora com a questão das redes sociais. Então, no caso específico do X, ou do antigo Twitter, nós temos que analisar algumas coisas. Primeiro, que nós estamos diante de empresas que nós chamamos de empresas transnacionais, que muitas vezes têm sede em algum país e atuam em outro país. Ora, no que tange as empresas de comunicação, lato sensu falando, incluindo as empresas que operam com a internet, é preciso que elas tenham um representante no país. Isso é uma exigência praticamente do mundo todo. Então, a primeira coisa que o caso do Twitter, né, o atual X, que tem que trazer à baila é a necessidade de um representante no solo brasileiro. E esse representante significa dizer o quê? Alguém que possa receber citação, intimação, notificação em nome dessa empresa e possa falar em nome dessa empresa. O grande objetivo é evitar que danos possam ocorrer em plataformas como essa, sem que haja nenhum tipo de ressarcimento, sem que haja nenhum tipo de proteção às pessoas. É muito importante a gente ter em mente que quando você cria essa exigência formal de um representante no nosso território, e falo especificamente para empresas transnacionais como essa, o objetivo é proteger o cidadão, é proteger o ser humano. Ou seja, nós estamos diante da figura desses direitos fundamentais, onde a liberdade de pensamento é um direito fundamental. Entretanto, para o exercício dela, é preciso que haja uma proteção a todos. Então, o caso do Twitter, o caso do X, ele merece um debate nosso para justamente estabelecermos, através de regras, o funcionamento dessas entidades no solo brasileiro e principalmente na exigência de representantes. Professor Carlos Guerra, agora o Alan Gani também participa dessa nossa conversa. Alan. Professor, evidentemente que nenhum direito é absoluto, a liberdade existe dentro de regras. Mas o meu ponto aqui, a minha pergunta para o senhor, é que essas regras já não existem, os limites da lei são os crimes de calúnia, difamação e injúria. E toda essa questão do Twitter começa com o banimento de contas sem o devido processo legal, né? Sem a participação do Ministério Público, sem o direito à ampla defesa e principalmente pelo desconhecimento dos motivos que essas contas foram suspensas. Nesse sentido, o Supremo também não estaria também não cumprindo com as suas funções constitucionais? Não, então, olha só, temos que analisar duas coisas. Primeiro, qualquer tipo de restrição a direito de qualquer entidade, ou pessoa jurídica ou pessoa física, é preciso que haja o devido processo legal. Isso é algo fundamental. Mas a primeira decisão do Supremo, ela visa em torno da questão da exigência de um representante local para que possa receber citações, notificações, intimações e que possa, inclusive, exercer esse devido processo legal. Então, a gente primeiro precisa chamar a atenção dessa separação de uma questão formal da presença de um representante aqui.
Quando o X ou o Twitter sai do Brasil... Desculpa lhe cortar, eu digo antes disso. A minha pergunta é em relação à suspensão de contas antes disso, né? O Supremo não estaria... No caso de antes disso, a gente pode analisar a legalidade de tal fato. É preciso analisar depois disso. Antes disso, é preciso que qualquer suspensão tenha que ver o devido processo legal. Não importa para que órgão do Poder Judiciário que faça isso. Então, isso é uma coisa sagrada. O devido processo legal é uma conquista da nossa sociedade que fica muito materializada na Constituição de 88, inclusive se estendendo a relações privadas. Então, isso é algo sagrado. O devido processo legal, ampla defesa e contraditório, é algo que, para o direito e para uma sociedade democrática, é absolutamente sagrado. Não há ninguém que possa ser punido, não importa o que a pessoa tenha feito, sem o devido processo legal. Isso é muito importante a gente ter isso. Agora, a gente tem que analisar uma segunda coisa, que é a presença de empresas transnacionais. Que eu não me refiro só ao Twitter e ao X, não. Podemos falar o Telegram e outras empresas. Você poder operar no território nacional sem a presença de ninguém aqui dentro, inclusive para receber, como eu já falei anteriormente, notificações, intimações, citações, e que possa representar aqui. Isso faz parte do processo democrático. A presença de um representante no nosso território faz parte desse processo, inclusive para que as pessoas possam se defender e a própria plataforma também. Agora, quando você fala de suspensão sem devido processo legal, isso não deve ser aceito. Isso, de certa maneira, é inadmissível. Agora, dentro do trâmite legal, isso pode ocorrer com qualquer plataforma, isso vem a ser um debate no mundo todo, né? Não só na questão da liberdade de pensamento, mas também em situações como monopólio ou mesmo oligopólio. E, professor, de que maneira o senhor acha que o Supremo deve se comportar a partir de agora? Porque o ministro Cássio Nunes Marques, a gente já inclusive destacou isso aqui, sugeriu ou pelo menos defendeu que essa decisão que inicialmente foi do ministro Alexandre de Moraes, depois acabou indo para a primeira turma, vá para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essa é a tendência, isso vai ser aceito e qual deve ser a própria tendência no geral da Corte? Olha, eu acho que isso é a tendência e isso é a necessidade. A gente pode aproveitar esse caso, inclusive, para discutir que nós devemos diminuir as decisões monocráticas. Então, são 3 situações aqui que a gente precisa analisar no caso. Primeiro, evitar cada vez mais decisões monocráticas. Não importa quem praticou, pois o tribunal ele é um órgão colegiado, como o seu próprio nome diz. E quando o ministro pede a ida ao plenário, parece-me que é muito importante, porque, de certa maneira, você pode ter o entendimento total do Supremo a respeito do caso, ou seja, dos 11 ministros, e mostrando qual é o precedente para futuros casos semelhantes a esses. Então, penso que quando o ministro requer a ida para o plenário, entendo não só uma tendência, mas nesse caso do Twitter especificamente, ou seja, do X, uma necessidade. Alan? Professor, em que medida algumas instituições elas podem exercer o seu papel numa espécie de freio, né, a todo esse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal? Por exemplo, a OAB, né? Em que medida essas instituições têm um peso e a própria opinião pública com as manifestações que a gente viu no dia de hoje? O quanto que isso pesa, professor? Então, vamos separar em 2 hipóteses. Na questão formal, o órgão de freio disso tem que ser o Supremo, tem que ser o Congresso Nacional, né? Ou seja, na divisão dos poderes, cabe ao Congresso Nacional normatizar. Mas é preciso chamar a atenção, sem defender o ativismo, apenas chamando a atenção de que esse dito ativismo, que é uma marca do século XXI, ele pode ser atribuído entre N fatores a 2. Primeiro, uma inércia do Congresso Nacional em votar determinadas situações. E, em segundo lugar, que foi uma praxe do final do século passado e desse século, que é quando a minoria ela perde a votação no Congresso, ela provoca o Supremo Tribunal Federal. É muito importante a gente entender que o Supremo Tribunal Federal, ele não age de ofício, ele só age por provocação. Então, o que a gente vê desde a década de 90, podemos colocar como marco o Plano Real, diante é que quando um partido, seja ele qual for, perde a votação no Congresso, ele acaba recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que a gente tem que refletir e chamar os partidos a esse debate.
Então, no que tange a sua pergunta, parece que o Congresso Nacional é o órgão propício a isso, para que esse Congresso Nacional, através de emenda à Constituição, possa restabelecer claramente a função de cada poder. Agora, como esse Supremo Tribunal Federal, o Judiciário como um todo, nos últimos tempos, passa a ter uma função política muito grande no nosso cenário, claro que as manifestações populares são importantes, elas fazem parte da democracia. É importante que todos nós entendamos que as manifestações é uma conquista democrática que faz parte de qualquer sociedade. Claro que não deve haver incitação à violência, não deve haver questões de ódio, ou seja, o que houve em 2013 com depedrações ou no 8 de janeiro, isso não pode se repetir. Entretanto, processos democráticos, onde a população está na rua se manifestando, isso faz parte, isso é necessário, isso tem que ser avaliado pelos três poderes. De certa maneira, o judiciário, mesmo sendo um órgão teoricamente neutro em relação aos outros dois, é preciso que olhe para a população, é preciso que veja na população certos anseios sociais. Professor Carlos Guerra, o senhor fala do Congresso, né? E a gente já discutiu isso aqui, mas o senhor acredita que o Congresso tem disposição? Porque uma coisa é o Congresso poderia entrar nesse debate. E se o Congresso tem disposição e se até há uma falta de consenso, porque é um assunto que divide as opiniões e há uma falta de consenso. A gente viu até há pouco tempo o inquérito das fake news sendo discutido, obviamente, né, no Congresso Nacional, mas depois foi engavetado. O senhor acha que o Congresso tem disponibilidade disso ou não? Olha, o que a gente vê nesse século XXI, praticamente nas 3 décadas, é que assuntos mais polêmicos o Congresso Nacional acaba não agindo. Repito, o que acabou levando ao ativismo em determinadas pautas. Talvez, devido a situações como essa e ao clamor popular, pode fazer com que o Congresso Nacional venha a se manifestar, principalmente regulando não só a relação entre os três poderes, mas principalmente regulando, no caso específico do X, as plataformas de funcionamento no Brasil. Então, a gente espera que o Congresso faça isso. Agora, a história recente mostra uma certa inércia do Congresso para assuntos mais polêmicos. Professor, a gente tem 2 minutinhos. Alan, quer fazer uma última pergunta bem rápida, por favor? Faço sim. Professor, o senhor disse que o Supremo não age de ofício, mas a gente viu no inquérito das fake news o Supremo agindo de ofício em cima de algo que nem é crime, né? Fake news não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Não seria um contrassenso por parte do Supremo Tribunal Federal? O que a gente tem que analisar, no caso, é a abertura do inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal. Agora, para que haja ação penal, houve manifestação do Ministério Público, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, para que o Supremo Tribunal Federal julgue, ou seja, julgue a ação, é preciso a denúncia por parte do Ministério Público. O inquérito em si é só uma abertura. O que nós temos, na verdade, é uma ação do Ministério Público diante do Supremo Tribunal Federal. Então, o que você pode analisar, e a sua crítica vai, na abertura do inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a ação judicial, o titular da ação é o Ministério Público. Professor no caso, Carlos o Procurador-Geral da República. Professor Carlos Guerra, e só para a gente fechar, temos 1 minutinho e meio para encerrar essa nossa discussão, e falando sobre ainda a própria possibilidade do colegiado do Supremo Tribunal Federal decidir pela manutenção da suspensão do X aqui no Brasil. O senhor acha que não há outro caminho a não ser a indicação de alguém para trabalhar aqui no Brasil, que seja o representante legal aqui no Brasil? O senhor tem essa sensação? Se isso não acontecer, não haverá essa reversão? Olha, na minha opinião, não. É preciso que haja esse representante. Isso é muito importante que as pessoas entendam que não é o caso do X especificamente. Nós estamos falando muito rápido de chamadas empresas transnacionais, que têm sede num país e atuam em outros. Não é apenas o caso do X. Essas empresas foram trazidas muito para a questão digital. Então é preciso que a gente fique de olho nisso, porque você abrir esse precedente pode ser muito perigoso no futuro para outras empresas, talvez com situações até piores do que o caso do X. Professor Carlos Guerra, de Direito do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza e bom fim de semana. Até a próxima.
Eu que agradeço o convite e à inteira disposição da Jovem Pan.